Não, mãe, não quero saber de nenhum encontro. Já falei 1000 vezes. Guilherme Bittencourt caminha nervoso pela sala de estar da mansão, segurando o telefone com força. Aos 36 anos, ele está cansado da insistência da mãe. Olha só, eu não preciso de mulher nenhuma na minha vida. Tenho coisa mais importante para resolver. A mãe continua falando do outro lado da linha. Guilherme passa a mão pelos cabelos e suspira. A senhora não entende. Meu filho precisa de mim. Ele precisa de toda a minha atenção. Guilherme olha em direção às escadas que levam ao quarto de João Pedro. O menino de 6 anos está lá em cima, na cadeira de rodas, provavelmente olhando pela janela sem demonstrar interesse em nada. Há meses que João Pedro não reage direito a quase nada. Escuta aqui, mãe. Cansei de repetir isso. Não quero conhecer ninguém. Ponto final. Guilherme desliga e joga o telefone no sofá. Senta pesadamente e coloca o rosto nas mãos. 3 anos. 3 anos desde que a esposa morreu naquele acidente de carro. 3 anos criando João Pedro sozinho. O menino sempre teve paralisia cerebral por causa de uma lesão que aconteceu quando ele era pequeno, mas depois que a mãe morreu, ele ficou ainda mais retraído. Senhor Guilherme, a voz suave faz ele levantar a cabeça. Regina Muniz está parada na porta da sala. Aos 32 anos, a fisioterapeuta sempre se veste de forma impecável, com jaleco branco e cabelos presos. Ela trabalha com João Pedro há 2 anos, desde que o fisioterapeuta anterior se mudou para outro estado. Oi, Regina, como foi a sessão hoje? Regina balança a cabeça devagar, com expressão preocupada. Olha, vou ser sincera com o senhor. João Pedro está bem desanimado hoje. A paralisia dele afeta principalmente as pernas e a coordenação motora, mas o emocional também influencia muito no progresso. Guilherme se levanta e caminha até ela. Mas ele vai melhorar, né? Digo, algum dia ele vai conseguir ser mais independente? Senhor Guilherme, paralisia cerebral é uma condição permanente. A gente trabalha para melhorar a qualidade de vida, desenvolver as capacidades que ele tem. Mas é um processo longo, de muito tempo. Regina fala com um tom profissional. Guilherme nota que ela sempre é técnica, mas às vezes parece distante demais. Tá bom, continue com o trabalho então. Pode deixar. Amanhã a gente segue com os exercícios. Ah, e, senhor Guilherme, é importante manter a rotina dele bem controlada. Mudanças bruscas podem atrapalhar o desenvolvimento. Regina pega a bolsa e se dirige à porta. Guilherme fica sozinho na sala, olhando novamente para as escadas. Decide subir para ver o filho. João Pedro está na cadeira de rodas, posicionado próximo à janela do quarto. Consegue mexer os braços e o tronco, mas tem dificuldade com equilíbrio e coordenação. Oi, campeão. Como você tá? O menino vira a cabeça lentamente. Seus olhos parecem cansados, sem aquele brilho que as crianças costumam ter. Ele consegue falar, mas fala pouco. Oi, papai? A voz sai baixinha, meio arrastada. Que tal a gente descer para jantar? João Pedro balança a cabeça que não. Quero ficar aqui. Guilherme se abaixa e beija a testa do filho. João Pedro volta a olhar pela janela, como se estivesse procurando alguma coisa interessante lá fora. De repente, alguma coisa chama a atenção do menino. Seus olhos se movem e ele se inclina um pouco para frente, demonstrando curiosidade pela primeira vez no dia. Guilherme segue o olhar do filho e vê uma mulher no jardim dos fundos. Ela está estendendo roupas no varal, cantarolando uma música baixinho. Quando percebe que está sendo observada de cima para o que está fazendo e acena. Para a surpresa de Guilherme, João Pedro levanta a mão devagar e tenta acenar de volta. Nossa! Guilherme desce correndo as escadas, atravessa a cozinha e vai direto para o jardim. A mulher se assusta quando ele aparece meio sem fôlego. Ai, desculpa, senhor. Não sabia que o senhor estava vendo. Ela deve ter uns 27 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas humildes mas limpas.
Está claramente envergonhada. Não, não! Pelo amor de Deus, não se desculpe! Guilherme está tentando recuperar o fôlego. A senhora é a nova funcionária? Sou sim, senhor. Me chamo Renata. Renata Santos. A dona Marta me contratou ontem como doméstica. Guilherme lembra que a governanta disse que ia contratar alguém para ajudar com a limpeza da casa. Renata. Escuta aqui, Renata. O que a senhora fez ali, acenando para o meu filho? Renata fica mais assustada ainda. Ai, senhor, foi mal mesmo. É que eu vi o menininho na janela e ele parecia meio tristinho. Não quis ser inconveniente. A senhora não foi inconveniente, muito pelo contrário. Guilherme olha para cima, para a janela do quarto. João Pedro continua observando os dois, agora com mais atenção. Meu filho tem paralisia cerebral. Aconteceu quando ele era bem pequeno. Desde então, ele não demonstra muito interesse nas coisas. Renata olha para a janela com carinho. Coitadinho, mas ele é muito lindo. A senhora tem experiência com crianças especiais? Renata hesita um pouco. Tenho sim, senhor. Cuidei do meu primo por muitos anos. O Pedrinho tem síndrome de Down. Aprendi bastante coisa com ele. Guilherme sente algo que não sentia há muito tempo. Uma pontinha de esperança. Renata, eu sei que a senhora foi contratada para trabalhar na casa, mas será que não tem problema a senhora cumprimentar o João Pedro quando passar por aqui? Ele parece que gostou. Claro, senhor, seria um prazer. Pode me chamar só de Guilherme. Tá bom, seu Guilherme. Eles sorriem um para o outro. Guilherme olha novamente para a janela e vê João Pedro ainda observando. Olha só, ele continua prestando atenção. Renata acena de novo para cima, fazendo uma careta engraçada. João Pedro esboça algo que parece um sorriso. Oi, João Pedro, eu sou a Renata. O menino não responde, mas continua olhando. Para Guilherme, isso já é um progresso. Renata, muito obrigado. A senhora não sabe o que isso significa. Imagina, seu Guilherme. Criança é a coisa mais especial que existe. A gente tem que tratar com todo carinho. Guilherme observa Renata voltando ao trabalho. Há algo de diferente nela. Uma simplicidade genuína que não encontra nas pessoas do seu círculo social. Quando sobe de volta para o quarto, João Pedro está numa posição diferente na cadeira, tentando ver melhor o jardim. Gostou da moça, campeão? João Pedro olha para o pai e sussurra. Ela é legal. Nos dias seguintes, uma pequena rotina se estabelece. Renata trabalha na parte de baixo da casa pela manhã. E João Pedro fica posicionado na janela, observando. Ela sempre acena e faz alguma gracinha quando percebe que ele está olhando. Uma semana depois, Guilherme está no escritório quando ouve uma conversa vinda do jardim. Vai até a janela e vê Renata falando com João Pedro, que está na varanda do quarto em sua cadeira de rodas. E aí o passarinho disse, não posso voar hoje porque esqueci as asas em casa. João Pedro dá uma risadinha baixa. Guilherme fica emocionado. Faz muito tempo que não ouve o filho rir. Ele sobe para o quarto. Oi, campeão. Está se divertindo? A moça está contando história engraçada. As palavras de João Pedro saem mais claras do que há muito tempo. Guilherme se aproxima da varanda. Oi, Renata, como vai? Oi, seu Guilherme, tudo bem? Estava aqui conversando com o João Pedro. Vi que vocês estão se divertindo. Ele gosta das historinhas bobas que eu invento. Guilherme fica pensativo por um momento. Renata, posso perguntar uma coisa? Como a senhora aprendeu a lidar com crianças especiais? Renata para de dobrar as roupas e olha para cima. Olha, eu não sei se aprendi direito não, mas meu primo, o Pedrinho, sempre foi muito fechadinho quando era pequeno. Minha tia ficava preocupada porque ele quase não falava. Ela senta numa cadeira do jardim para continuar a conversa. Aí eu comecei a passar as tardes com ele. No começo, eu não sabia o que fazer.
Então comecei a inventar historinhas, cantar músicas bobas, fazer palhaçada mesmo. E deu certo. Aos pouquinhos ele foi se soltando. Hoje o Pedrinho tem 15 anos, é uma pessoa super carinhosa. Tem as limitações dele, né, mas é feliz. João Pedro ouve a conversa, interessado. Você pode contar mais histórias? Renata sorri para ele. Claro. Que tipo de história você gosta? De bichinhos. Então, eu vou inventar uma história de bichinhos só para você. E Guilherme observa a naturalidade com que Renata conversa com João Pedro. Não há pena nem exagero na voz dela, apenas carinho genuíno. Seu Guilherme, se não incomodar, eu posso passar um tempinho conversando com o João Pedro durante o intervalo do trabalho? Incomodar? Claro que não. Pelo contrário. Nesse momento, Regina aparece na varanda. Ela vem observando a conversa há alguns minutos, sem ser percebida. Boa tarde. Todos se viram. O clima fica um pouco tenso. Oi, Regina. Como vai? Bem, vim fazer a sessão com João Pedro. Regina olha para Renata com certa frieza. A senhora é a nova funcionária? Sou sim, Renata Santos. Regina Muniz, fisioterapeuta do João Pedro. As duas se cumprimentam educadamente, mas Guilherme percebe uma tensão no ar. Seu Guilherme, posso falar com o senhor um minutinho, em particular? Eles se afastam um pouco. Regina fala baixo. Olha, não quero ser chata, mas acho que é importante manter a rotina do João Pedro bem estruturada. Muita estimulação social pode confundir ele. Mas Regina, olha como ele está reagindo bem, está até rindo. Sim, eu vi, só acho que a gente precisa ter cuidado. Crianças com paralisia cerebral precisam de estímulos adequados, na hora certa. Guilherme fica um pouco em dúvida. Regina é a profissional, ela deve saber o que está falando. Tá bom, mas não tem problema ela conversar um pouquinho, né? Claro que não. Só acho que a gente precisa monitorar. Regina volta para perto de Renata e João Pedro. Pronto, agora vamos fazer os exercícios, João Pedro. Posso terminar de ouvir a história? Depois a gente continua, tá bom? Agora é hora da fisioterapia. Renata se levanta imediatamente. Claro, doutora, eu vou continuar trabalhando. Tchau, Renata. Obrigado pelas histórias. Tchau, João Pedro. Amanhã eu conto mais. Quando Renata se afasta, Regina observa a reação de João Pedro. O menino fica claramente desapontado, perdendo um pouco da animação que tinha momentos antes. Mais tarde, quando Regina termina a sessão, ela para na cozinha, onde Renata está trabalhando. Renata, posso dar uma sugestão? Claro, doutora. Acho legal você conversar com o João Pedro, mas seria bom não prometer coisas como amanhã eu conto mais histórias. Crianças especiais criam expectativas muito fortes. Ah, tá. Não tinha pensado nisso. É só uma dica mesmo. Você parece ser uma pessoa legal. Regina sai da cozinha com um sorriso. Quando chega ao carro, pega o celular e faz uma ligação. Oi, ela tá aqui mesmo. Uma funcionária nova. Não sei ainda, mas ela tá chamando muita atenção do menino. Vou ficar de olho. 3 semanas se passaram. Apesar dos cuidados de Regina, a amizade entre Renata e João Pedro continua crescendo. Todos os dias, ela passa um tempo conversando com ele, sempre no jardim ou na varanda, sempre onde todos podem ver. Guilherme está no escritório quando ouve vozes animadas vindas da varanda. Decide subir para ver o que está acontecendo. E aí o coelhinho disse, ué, onde será que eu guardei a cenoura? João Pedro está rindo baixinho. Ele parece mais esperto, mais presente. Acho que ele esqueceu no bolso. Isso mesmo, você é muito inteligente, João Pedro. Guilherme fica observando da porta. Há 3 semanas que não via o filho tão animado. Renata, você sabe mais histórias? Sei um monte. Quer que eu cante uma música também? Quero. Renata começa a cantar baixinho uma cantiga de roda. João Pedro tenta acompanhar, balbuciando algumas palavras. Muito bem, você tem uma voz bonita. Guilherme se aproxima. Oi, pessoal,
Posso participar da festa? Papai, a Renata estava cantando comigo. A animação na voz de João Pedro deixa Guilherme emocionado. Vi que vocês estão se divertindo. Seu Guilherme, ele é muito esperto. Lembra de todas as histórias que eu conto. É verdade, ele está mais falante também. Nesse momento, Regina aparece na porta do quarto. Ela observa a cena com atenção. Boa tarde, pessoal. A animação de João Pedro diminui um pouco quando ele vê Regina. Oi, doutora Regina. João Pedro, na hora da nossa sessão, você não estava tão falante assim. Há um tom de cobrança na voz dela. Guilherme franze a testa. Regina, você não acha que isso é bom? Ele está mais comunicativo. Claro que é bom. Só estou observando que ele reage de forma diferente com pessoas diferentes. Regina olha para Renata. É interessante como crianças especiais às vezes se conectam melhor com pessoas mais simples. O comentário soa estranho. Renata fica sem graça. Doutora, eu não quero atrapalhar o trabalho da senhora. Não atrapalha. É só uma observação profissional. Guilherme não gosta do tom de Regina. Bom, vou deixar vocês trabalharem então. Quando Renata sai, Regina se aproxima de Guilherme. Seu Guilherme, posso sugerir uma coisa? Acho que seria bom a gente documentar essas reações do João Pedro, para entender melhor o que estimula ele. Documentar como? Observar, anotar, ver em que momentos ele reage mais, com quem ele fala mais. Regina pega uma prancheta da bolsa. Por exemplo, hoje ele falou muito com a funcionária, mas comigo ele fica mais quieto. Pode ser que ele associe nossa sessão com exercício, então fica menos à vontade. Guilherme acha a explicação razoável. Faz sentido. É importante a gente entender esses padrões para otimizar o desenvolvimento dele. Enquanto eles conversam, João Pedro fica observando pela janela, procurando Renata no jardim. Mais tarde, Regina termina a sessão e vai embora. Quando está no carro, faz outra ligação. Ela está se aproximando muito do menino. Não, o pai ainda não percebeu nada. Mas eu preciso agir logo. Ele está ficando muito apegado nela. 2 semanas depois, a rotina da casa mudou completamente. João Pedro acorda todos os dias perguntando se vai ver a Renata. Ele fala mais, ri mais, até consegue ficar em pé por alguns segundos com apoio, coisa que não fazia há meses. Guilherme está no escritório revendo uns documentos quando ouve uma discussão vinda do andar de cima. Isso aqui não é seu, é a voz de Regina, alterada. Guilherme sobe correndo as escadas. O que está acontecendo? Regina está na porta do quarto de hóspedes, onde Renata fica quando precisa dormir na casa, nos dias que trabalha até mais tarde. Ela está segurando um relógio de ouro. Olha só o que eu achei aqui. É o relógio que Guilherme usa para ocasiões especiais. Caríssimo, presente da esposa falecida. Espera aí, como esse relógio foi parar aí? Renata está branca, claramente em choque. Seu Guilherme, eu juro que não sei. Eu nunca peguei nada que não fosse meu. Eu vim aqui procurar um livro que esqueci ontem e encontrei o relógio embaixo do colchão. Regina fala com indignação. Por que você estava procurando um livro no quarto da Renata? Guilherme pergunta, estranhando a situação. Eu deixei meu livro de exercícios aqui ontem quando vim buscar uns papéis que o senhor pediu. Lembrei hoje de manhã. A explicação é meio confusa, mas Guilherme está focado no relógio. Renata, esse relógio é muito importante para mim. Foi presente da minha esposa. Eu sei, seu Guilherme. Por isso mesmo eu nunca mexeria numa coisa dessas. Alguém colocou esse relógio aqui. Mas quem faria isso? E por quê? Renata olha rapidamente para Regina, mas não tem coragem de fazer uma acusação direta. Não sei, seu Guilherme. Só sei que eu não peguei. Regina interfere. Olha, eu entendo que é difícil aceitar, mas infelizmente isso acontece às vezes. A tentação pode ser grande. Doutora, a senhora está me chamando de ladra? Eu não estou chamando ninguém de nada. Só estou dizendo que o relógio estava lá.
Guilherme está dividido, vê o progresso óbvio do filho com Renata, mas não pode ignorar o relógio no quarto dela. Peraí, Regina, você tem certeza que o relógio estava embaixo do colchão? Certeza absoluta. E Renata, você tem certeza que não pegou? Absoluta, seu Guilherme. Eu juro pela minha mãe. Guilherme observa os olhos de Renata. A sinceridade ali, desespero genuíno. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar o relógio e a gente não fala mais nisso. Mas, Renata, se alguma coisa assim acontecer de novo... Não vai acontecer, seu Guilherme, porque eu não fiz nada errado. Regina não parece satisfeita com a decisão. Seu Guilherme, o senhor tem certeza? Eu acho arriscado. Regina, eu tomo conta da minha casa. Há firmeza na voz de Guilherme. Regina força um sorriso. Claro, o senhor sabe o que faz. Renata sai do quarto, aliviada, mas preocupada. Quando ela passa pelo corredor, João Pedro aparece na porta do quarto dele. Renata, você estava brigando? Não, João Pedro, só um mal-entendido. Tá tudo bem. Você vai embora? Não vou, não. Vou continuar aqui. O menino sorri e volta para o quarto. Renata continua descendo, mas está claramente abalada. Guilherme acompanha Regina até o carro. Regina, você tem certeza absoluta sobre o relógio? Tenho, seu Guilherme. Eu vi com meus próprios olhos. É que, sei lá, parece estranho. A Renata não parece ser do tipo. Olha, eu não quero falar mal de ninguém, mas às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não espera. Regina entra no carro. Só tome cuidado, por você e pelo João Pedro. Quando Regina sai, ela para num posto de gasolina algumas quadras depois e faz uma ligação. Não deu certo. Ele acreditou nela. Não, ele não desconfiou de mim. Mas eu plantei a semente da dúvida. Da próxima vez vai ser diferente. Regina desliga o telefone e sorri friamente. Você não sabe com quem está mexendo, Renata Santos, mas vai descobrir. Enquanto isso, na mansão, João Pedro está na janela procurando por Renata. Quando a vê no jardim, ele bate no vidro para chamar a atenção dela. Renata, vem cá! Ela acena e vai até a varanda. Oi, João Pedro? Você tá triste? Renata força um sorriso. Não, não tô. Por que você acha isso? Você parece diferente. A sensibilidade do menino surpreende Renata. Às vezes acontecem coisas que deixam a gente preocupada. Mas passa. Meu papai disse que quando a gente está preocupado, a gente deve conversar com quem a gente gosta. Seu papai é muito sábio. Eu gosto de você, Renata. A simplicidade e sinceridade de João Pedro emocionam Renata. Eu também gosto muito de você, João Pedro. Então você pode conversar comigo quando estiver preocupada. Renata sorri genuinamente pela primeira vez desde o incidente do relógio. Obrigada. Você é um menino muito especial. Guilherme observa a cena da janela do escritório. Há algo que não fecha na história do relógio. Renata demonstra carinho genuíno pelo filho dele, não parece interesseira. Mas Regina é uma profissional respeitada. Trabalha com eles há 2 anos. Por que ela mentiria? Guilherme decide que precisa ficar mais atento aos movimentos na casa. Alguma coisa estranha está acontecendo e ele precisa descobrir o que antes que afete seu filho. 1 semana havia se passado desde o incidente do relógio. Regina observava de longe como a relação entre Renata e João Pedro continuava se fortalecendo, apesar da tensão no ar. Naquela manhã de terça-feira, Guilherme estava no escritório quando o telefone tocou. Alô? Senhor Guilherme Bittencourt, aqui é do Conselho Regional de Fisioterapia. Precisamos marcar uma visita em sua residência. O tom formal do homem deixou Guilherme em alerta. Visita? Para quê? Senhor, recebemos uma denúncia sobre exercício ilegal da profissão em sua casa. É um assunto sério que precisa ser investigado. Que tipo de denúncia? Uma funcionária sua estaria aplicando técnicas de fisioterapia sem informação adequada. Podemos ir aí amanhã de manhã? Guilherme sentiu o sangue gelar. Só podia ser sobre Renata. Quem fez essa denúncia?
Isso é confidencial, senhor, mas precisamos verificar a situação. Tá bom, podem vir. Depois de desligar, Guilherme ficou parado, tentando processar a informação. Quem teria denunciado Renata? E por quê? Ele subiu para o quarto de João Pedro. O menino estava brincando com uns brinquedos de encaixar que Renata havia trazido para ele. Oi, campeão, tudo bem? Oi, papai, olha só. João Pedro mostrava orgulhoso como conseguia encaixar as peças. Sua coordenação motora estava visivelmente melhor. Muito bem. Quem te ensinou isso? A Renata. Ela disse que eu sou muito inteligente. Guilherme observou o filho. Como alguém poderia dizer que isso era prejudicial? Naquele mesmo momento, em outro lugar da cidade, Regina estava saindo de um prédio comercial. Ela havia ido lá 3 dias antes para fazer a denúncia e agora estava satisfeita com o resultado. Finalmente vão investigar aquela funcionária intrometida, murmurou para si mesma. Regina sabia que precisava ser cuidadosa. Não poderia parecer muito envolvida no processo. Por isso, quando chegou à mansão naquela tarde, agiu com naturalidade. Boa tarde, seu Guilherme. Como está o João Pedro hoje? Tá bem. Regina, posso te perguntar uma coisa? Você acha que a Renata faz alguma coisa errada com ele? Regina fingiu surpresa. Por que a pergunta? Só curiosidade mesmo. Olha, eu sempre disse que acho importante manter profissionais qualificados no tratamento dele. Por quê? Nada não. Esquece. Regina subiu para a sessão com João Pedro, mas ficou pensando. Será que Guilherme desconfiava de alguma coisa? No dia seguinte, 2 pessoas chegaram à mansão. Um homem de meia idade e uma mulher mais jovem, ambos vestindo roupas sociais e carregando pranchetas. Senhor Guilherme, somos do Conselho Regional de Fisioterapia. Eu sou o Dr. Carlos e ela é a doutora Ana. Eles mostraram as identificações. Viemos verificar a denúncia sobre exercício ilegal da profissão. Entrem, por favor. Guilherme os conduziu para a sala, mas sua postura era diferente. Ele não estava passivo como seria esperado. Como empresário bem-sucedido, sabia que precisava entender exatamente o que estava acontecendo. Antes de começar, eu gostaria de saber mais detalhes sobre essa denúncia. O Dr. Carlos consultou seus papéis. Alguém relatou que uma funcionária da casa estaria aplicando técnicas fisioterapêuticas sem formação. E quem fez essa denúncia? Senhor, isso é confidencial. Mas podemos dizer que veio de fonte confiável da área médica. Guilherme franziu a testa. A única pessoa da área médica que frequentava a casa era Regina. Preciso que vocês saibam que essa funcionária não aplica técnica nenhuma. Ela só conversa e brinca com meu filho. A doutora Ana anotou tudo. Senhor, vamos ouvir todos os lados antes de tirar conclusões. Podemos falar com a funcionária? Claro, vou chamá-la. Guilherme desceu para a cozinha onde Renata estava preparando o almoço. Renata, tem umas pessoas aqui que precisam conversar com você. Comigo? Sobre o quê? É sobre seu trabalho com o João Pedro. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Renata secou as mãos no avental e subiu com Guilherme. Na sala, os 2 investigadores a aguardavam. Senhora Renata Santos... Sou eu? Aconteceu alguma coisa? Precisamos fazer algumas perguntas sobre suas atividades com a criança. Renata sentou numa poltrona, visivelmente nervosa. Guilherme permaneceu de pé ao lado dela. Senhora Renata, a senhora tem formação em fisioterapia? Não tenho. Medicina ou qualquer área da saúde? Não. Então me explique. Que tipo de atividade a senhora faz com a criança? Eu converso com ele, conto história, canto música. Às vezes, a gente brinca. A doutora Ana anotava tudo. E o senhor permite que ela faça exercícios com a criança? Guilherme interferiu. Que exercícios? Ela não faz exercício nenhum. Senhor, segundo a denúncia, ela estaria ensinando técnicas respiratórias e fazendo manipulação corporal. Renata finalmente entendeu a gravidade da situação. Espera aí.
Vocês estão me acusando de ser fisioterapeuta? Eu não sou nada disso. Senhora, respire fundo. Vamos esclarecer tudo. Não, vocês que me escutem. Renata se levantou, determinada a se defender. Eu canto música com o menino. Se isso é técnica respiratória, então toda mãe do mundo é fisioterapeuta. E quanto à manipulação corporal? Que manipulação? Às vezes, eu ajudo ele a ficar em pé quando ele pede. Isso é crime? Guilherme observava tudo, impressionado com a coragem de Renata em se defender. Doutora Ana, com todo respeito, mas vocês vieram aqui baseados em que informação exatamente? Senhor, recebemos relatórios detalhados sobre as atividades dela. Relatórios de quem? Os investigadores se entreolharam, claramente desconfortáveis. Não podemos revelar a fonte, mas... Nesse momento, Regina apareceu na entrada da sala. Boa tarde. Sou a fisioterapeuta responsável pela criança. O Dr. Carlos se levantou. Doutora Regina, que bom que chegou. Poderia nos dar seu parecer técnico sobre a situação? Guilherme percebeu imediatamente que os investigadores já conheciam Regina. Ela não era uma testemunha imparcial. Ela era a denunciante. Claro, posso confirmar que tenho observado interferências no tratamento da criança. Que tipo de interferência? A funcionária cria expectativas inadequadas na criança, estimula respostas que não correspondem ao progresso real. Renata não entendia todos os termos, mas sabia que estava sendo atacada. Desculpa, doutora, mas o que a senhora quer dizer com isso? Por exemplo, você faz a criança acreditar que consegue coisas que na verdade não consegue. Como assim? Crianças com paralisia cerebral precisam de metas realistas. Quando você celebra qualquer reação dele, cria ilusões perigosas. Guilherme interferiu. Regina, mas o progresso do meu filho é visível. Ele está falando mais, rindo mais. Senhor Guilherme, isso pode ser apenas euforia temporária. Não é progresso real. A discussão estava ficando tensa. Renata se sentia perdida em meio a tantos termos técnicos. Gente, eu só quero que o menino seja feliz. Não estou fazendo nada de errado. Senhora Renata, a intenção pode ser boa, mas o resultado pode ser prejudicial. O Dr. Carlos fez mais anotações. Doutora Regina, a senhora recomenda alguma medida específica? Acredito que seria melhor suspender temporariamente o contato da funcionária com a criança, até avaliarmos melhor a situação. Como assim suspender? Renata se assustou. É uma medida preventiva, enquanto investigamos. Guilherme se posicionou firmemente. Espera um pouco. Vocês estão dizendo que ela não pode mais falar com meu filho? Senhor, é temporário. Se não houver irregularidade, ela pode voltar a trabalhar normalmente. E se eu não concordar? Senhor, exercício ilegal da profissão é crime. É melhor colaborar. Nesse momento, uma vozinha veio da escada. Papai, por que tem tanta gente aqui? João Pedro apareceu na sala, curioso com toda a movimentação. A presença de João Pedro mudou completamente o clima da sala. O menino olhou para todos os rostos sérios e instintivamente se aproximou de Renata. Renata, você tá bem? Parece que todo mundo tá bravo. Renata se abaixou na altura dele, tentando sorrir. Tô bem, sim. Só tem umas pessoas importantes aqui conversando com o papai. A doutora Ana observou a interação com atenção. É interessante. A criança realmente demonstra apego à funcionária. Regina interferiu rapidamente. Exatamente o que me preocupa. Dependência excessiva não é saudável. João Pedro olhou para Regina com expressão confusa. Tia Regina, por que a Renata não pode ficar comigo? Ninguém disse que ela não pode, João Pedro. Mas todo mundo está falando sério. Quando o adulto fala sério, é porque alguma coisa está errada. A percepção do menino surpreendeu todos os presentes. Guilherme se ajoelhou ao lado do filho. Campeão, não tem nada errado, só umas pessoas que vieram conhecer você. Elas vão embora logo? Vão sim.
E a Renata vai continuar contando história para mim? A pergunta inocente criou um silêncio constrangedor. Todos olharam para Renata, que não sabia o que responder. O Dr. Carlos tomou a iniciativa. João Pedro, você gosta muito da Renata, né? Gosto. Ela é minha melhor amiga. E o que vocês fazem juntos? A gente brinca. Ela conta história engraçada, ensina música nova. Ela ensina alguma coisa de exercício? João Pedro ficou confuso. Exercício? Como assim? Tipo, ela pede para você respirar de um jeito especial? Ah, quando a gente canta, ela fala para respirar fundo para a voz sair bonita. Regina se apressa em interpretar. Viu? Técnica respiratória aplicada sem conhecimento. Guilherme estava perdendo a paciência. Regina, pelo amor, ela ensina ele a cantar. Senhor Guilherme, o senhor não entende as implicações técnicas. Então me explica de uma vez por todas. O que tem de errado em ensinar uma criança a cantar? A tensão estava crescendo. João Pedro percebeu que algo estava realmente errado. Papai, por que você tá bravo? Não tô bravo com você, campeão. Tá bravo com a Renata? Guilherme olhou para a Renata, que estava claramente angustiada. Não, filho, não tô bravo com ela. O Dr. Carlos interrompeu. Senhor Guilherme, precisamos tomar uma decisão. Recomendamos suspender temporariamente as atividades da funcionária com a criança. E se eu recusar? Como já dissemos, exercício ilegal da profissão é crime. Guilherme se sentiu encurralado. Por um lado, via o progresso óbvio do filho. Por outro, não queria problemas legais. Quanto tempo essa suspensão? Depende da investigação. Algumas semanas. Renata não conseguiu mais se conter. Algumas semanas? Mas eu não fiz nada de errado. Senhora, é uma medida preventiva. Preventiva do quê? De eu fazer uma criança sorrir? João Pedro começou a entender que algo estava separando ele da Renata. Eu não quero que a Renata pare de brincar comigo. Filho, é só por um tempinho. Mas por quê? Guilherme não sabia como explicar para uma criança de 6 anos a burocracia absurda que estava acontecendo. Regina tomou a palavra. João Pedro, a Renata vai continuar trabalhando na casa. Só não vai poder brincar com você por uns dias. Isso não é justo. A simplicidade da observação constrangeu todos os adultos. Às vezes as coisas parecem injustas, mas são para o nosso bem. Como pode ser para o meu bem ficar longe da minha amiga? Regina não soube responder. A lógica de João Pedro era irrefutável. Os investigadores finalizaram suas anotações. Senhor Guilherme, vamos documentar a situação. A funcionária deve evitar qualquer atividade que possa ser interpretada como terapêutica. E quem vai decidir o que é terapêutico? Nosso conselho, baseado em critérios técnicos. Quando os investigadores saíram, a casa ficou em silêncio. João Pedro olhava para Renata com tristeza. Renata, você vai embora? Não vou embora, João Pedro. Vou continuar trabalhando aqui, só não vou poder brincar por uns dias. Mas você vai sentir minha falta? Vou sentir muita saudade. João Pedro se aproximou e abraçou Renata. Ela retribuiu o abraço, tentando não chorar na frente dele. Eu também vou sentir sua falta. Regina observava tudo com satisfação mal disfarçada. Bom, agora posso trabalhar com ele sem interferências. Uma semana se passou desde a visita dos investigadores. A mudança no comportamento de João Pedro foi gradual, mas perceptível. Nos primeiros dias, ele ainda perguntava por Renata constantemente. Quando a via trabalhando na casa, acenava tristemente da janela. Ela acenava de volta, mas não podia se aproximar. Guilherme notou que o filho estava comendo menos no jantar. Não tá gostoso, campeão? Tá sim. Então, por que não tá comendo? Não tô com muita fome. À noite, João Pedro demorava mais para dormir. Guilherme ouvia ele se mexendo na cama, inquieto. Tá tudo bem aí? Tô bem, papai.
mas o tom da voz não condizia com as palavras. No quinto dia, durante a sessão de fisioterapia, Regina notou que João Pedro estava menos cooperativo. João Pedro, vamos fazer o exercício de equilíbrio? Não quero. Por que não? Não tô afim. Regina desceu para conversar com Guilherme. Seu Guilherme, o João Pedro tá meio desanimado hoje. Tô percebendo. Ele tá assim desde que a Renata parou de brincar com ele. É normal. Crianças se apegam e depois sentem falta, mas passa. Quanto tempo leva para passar? Cada caso é um caso, mas é importante manter a rotina terapêutica. Guilherme não estava convencido. O que ele via não parecia normal. No final da primeira semana, João Pedro praticamente parou de falar espontaneamente. Respondia quando perguntado, mas não iniciava conversas. Quer assistir desenho? Tanto faz. Quer brincar com os brinquedos novos? Não. O que você quer fazer? Nada. Dona Marta procurou Guilherme na cozinha. Seu Guilherme, posso falar uma coisa? Claro, Dona Marta. O menino não é mais o mesmo desde que a Renata parou de brincar com ele. Eu sei. A Regina disse que é normal. Normal não é não, seu Guilherme. Criança triste não é normal. Mas o que eu posso fazer? Os investigadores disseram que ela não pode ter contato terapêutico com ele. E desde quando brincar é terapêutico? A pergunta de Dona Marta fez Guilherme pensar. Havia alguma coisa errada nessa história toda. Na segunda semana, a situação piorou. João Pedro começou a ter pesadelos. Não! Não quero! Guilherme acordou com os gritos do filho e correu para o quarto. Calma, campeão. É só um sonho. Papai? Tô aqui. O que você estava sonhando? Esqueci. Mas João Pedro não havia esquecido. Ele estava sonhando com fragmentos de memórias antigas, confusas. Imagens de quando era menor, de alguém apertando seus braços com força, de dor. Papai, posso dormir no seu quarto? Claro, filho. Guilherme carregou João Pedro para seu quarto. O menino se aconchegou ao lado do pai, mas continuou inquieto. Papai, que foi? Por que a Renata não pode mais brincar comigo? Guilherme não sabia como explicar. É complicado, filho. Tem umas regras que os adultos precisam seguir. Que regras bobas! É, são meio bobas mesmo. João Pedro ficou quieto por alguns minutos. Então sussurrou, papai? Eu acho que a tia Regina não gosta da Renata. Por que você acha isso? Porque ela fica feliz quando a Renata está triste. A observação de João Pedro surpreendeu Guilherme. Crianças, às vezes, percebem coisas que os adultos não notam. Filho, a Regina é profissional. Ela só quer seu bem. Mas eu era mais feliz com a Renata. A sinceridade na voz do menino tocou o coração de Guilherme. Eu sei, campeão. Eu sei. No final da segunda semana, João Pedro estava visivelmente mais apático. Ele respondia quando perguntado, mas perdeu a espontaneidade que havia desenvolvido com Renata. Guilherme decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Naquela noite, ficou acordado para observar o filho durante o sono. Por volta da meia-noite, João Pedro começou a se mexer inquieto. Murmurava palavras soltas que Guilherme tentava entender. Não, dói. Regina, apertou, muito forte. As palavras eram fragmentadas, mas Guilherme conseguiu captar que o filho estava sonhando com Regina machucando ele. Pequenininho, não conseguia sair. Disse para não contar, papai fica bravo. O coração de Guilherme acelerou. O filho estava lembrando de Regina, pedindo segredo sobre alguma coisa. Na manhã seguinte, Guilherme estava tomando café quando Regina chegou. Bom dia, seu Guilherme. Como o João Pedro passou a noite? Regina, posso te perguntar uma coisa? Você já trabalhou com o João Pedro antes? Antes de quê? Antes de 2 anos atrás, quando você começou aqui. Regina hesitou por uma fração de segundo. Não, por quê? É que ele falou umas coisas estranhas durante o sono. Que tipo de coisa?
Mencionou seu nome. Parecia que estava lembrando de você, machucando ele quando era pequeno. Regina forçou uma risada. Seu Guilherme, criança tem imaginação fértil, principalmente quando estão em estado emocional alterado, como ele está agora. Mas foi bem específico. Ele disse que você apertou forte e pediu para não contar. Olha, você quer uma sugestão? Acho que o João Pedro precisa de acompanhamento psicológico. Essa fantasia pode ser perigosa. A rapidez com que Regina mudou de assunto incomodou Guilherme. Por que seria perigosa? Porque ele pode começar a confundir realidade com imaginação. E isso pode afetar a confiança dele nos adultos. Inclusive em você? Inclusive em mim. Regina subiu para a sessão, mas estava claramente incomodada com a conversa. Guilherme ficou pensativo. Por que Regina estava tão nervosa com as palavras de João Pedro? Decidiu procurar algumas informações. Lembrou que a antiga governanta, Dona Maria, havia cuidado de João Pedro quando ele era pequeno. Talvez ela soubesse de alguma coisa. Guilherme procurou o telefone de Dona Maria nos contatos antigos. Quando discou, o coração estava acelerado. Alô? Dona Maria? Seu Guilherme, que surpresa! Como está o João Pedro? Dona Maria, preciso conversar com a senhora sobre o passado do João Pedro. Aconteceu alguma coisa? É complicado. A senhora pode vir aqui hoje? Claro, seu Guilherme. Chego aí no final da tarde. E Dona Maria, a senhora lembra da fisioterapeuta que trabalhava com o João Pedro quando ele era pequeno? Houve uma pausa do outro lado da linha. Lembro sim. Por quê? Depois a gente conversa melhor pessoalmente. Quando Guilherme desligou, sentiu que estava próximo de descobrir algo importante. Pela primeira vez em semanas, tinha esperança de entender o que realmente estava acontecendo com seu filho. À tarde, quando Regina terminou a sessão, ela passou pelo escritório de Guilherme. Seu Guilherme, sobre nossa conversa de hoje, acho que seria bom não dar muita atenção aos sonhos do João Pedro. Pode confundir mais ele. Por que você está tão preocupada com isso? Porque trabalho com crianças há anos. Sei como fantasia pode virar problema real. Tá bom, Regina. Vou pensar no assunto. Quando Regina saiu, Guilherme teve certeza de que ela estava escondendo alguma coisa. A maneira como evitava o assunto, como desviava a conversa, como ficava nervosa quando ele mencionava o passado. Alguma coisa não batia. E Dona Maria talvez tivesse as respostas que ele procurava. Final da tarde. Guilherme estava no escritório quando o telefone tocou. Alô? Seu Guilherme, aqui é a Dona Maria, tudo bem? Dona Maria, nossa, que surpresa. Tô bem. E a senhora? Tô bem, sim. Olha, eu vi no jornal que teve uns problemas aí na casa com uma funcionária. Guilherme se lembrou que a notícia sobre a investigação do Conselho de Fisioterapia havia saído no jornal local. Ah, sim, foi meio chato mesmo. Posso perguntar se tem a ver com o João Pedro? Tem sim. Por que a senhora está perguntando? Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, eu não queria me meter, mas desde que saí daí, uma coisa sempre me incomodou. Que coisa? Sobre aquela fisioterapeuta que trabalhava com o João Pedro quando ele era pequeno. O coração de Guilherme acelerou. A senhora pode vir aqui. É melhor a gente conversar pessoalmente. Posso sim. Chego aí daqui a pouco. 1 hora depois, Dona Maria chegava à mansão. Guilherme a recebeu com carinho. Ela havia sido como família durante anos. Que saudade, Dona Maria. Como tá a senhora? Bem, bem. E o João Pedro, como ele tá? É exatamente sobre isso que eu queria conversar com a senhora. Eles se sentaram na sala. Dona Maria parecia preocupada. Seu Guilherme, quando eu vi a notícia no jornal, me lembrei de uma coisa que sempre me incomodou. Sobre o quê? Sobre o dia que o João Pedro se machucou com aquela fisioterapeuta. Guilherme franziu a testa. Que dia? Regina sempre me disse que a paralisia dele foi complicação do parto. Regina? Quem é Regina? A fisioterapeuta atual.
Ah, não, eu estou falando da outra, a de antes. Guilherme ficou confuso. Dona Maria, a senhora tem certeza que tinha outra fisioterapeuta? Claro que tenho. Uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Trabalhava aqui quando o João Pedro tinha 3 anos. E o que aconteceu? Olha, eu nunca contei isso para o senhor porque ela pediu para eu não falar. Disse que se eu contasse, o João Pedro não ia poder mais fazer fisioterapia. Dona Maria respirou fundo. Mas naquele dia, eu estava passando perto da sala quando ouvi o menino gritando muito. Entrei correndo e vi ele chorando desesperado na mesa de exercícios. E a fisioterapeuta? Ela estava branca de medo. Falou que o menino tinha se mexido na hora errada durante o exercício. A senhora acreditou? Na hora, sim. Mas depois, pensando bem, o João Pedro sempre foi obediente. Não era de se mexer quando mandavam ficar quieto. Guilherme estava processando as informações. Essa fisioterapeuta... A senhora lembra o nome dela? Lembro. Rejane. Rejane alguma coisa. O sobrenome eu não lembro direito. E o que aconteceu com ela? Depois daquele dia, ela sumiu. Nunca mais voltou. Disse que ia se mudar de cidade. Guilherme sentiu que estava descobrindo algo importante. Dona Maria, a senhora pode descrever essa Rejane? Era uma moça bonita, cabelo escuro, comprido, bem magrinha, tinha uma pintinha aqui no rosto. Dona Maria apontou para perto do olho direito. Guilherme se lembrou imediatamente. Regina tinha uma pintinha no mesmo lugar. Dona Maria, por acaso a senhora guardou alguma coisa daquela época? Algum papel, documento? Olha, quando eu saí da casa, levei algumas coisas. Tinha uns papéis do João Pedro que eu acabei levando junto com as minhas coisas. Que tipo de papel? Sei lá, umas receitas de remédio, relatórios médicos. Eu ia jogar fora, mas aí pensei que um dia podia ser importante. A senhora ainda tem esses papéis? Tenho, sim. Estão na minha casa, numa caixa. Por que o senhor está perguntando? É que... Pode ser importante mesmo. A senhora pode trazer esses papéis amanhã? Posso. Mas aconteceu alguma coisa? Guilherme hesitou. Dona Maria, eu acho que essa Rejane e a Regina podem ser a mesma pessoa. Como assim? A descrição que a senhora fez dela parece com a Regina. Dona Maria ficou pensativa. Bom, pode ser, mas a Rejane era bem mais nova, bem mais magra. Pessoas mudam, né? Ganham peso, envelhecem. É verdade. E se for a mesma pessoa, explicaria muita coisa. No dia seguinte, Dona Maria voltou à mansão trazendo uma caixa de sapatos. Tá tudo aqui, seu Guilherme. Achei uns papéis que podem interessar. Guilherme abriu a caixa. Havia algumas receitas médicas, uns relatórios de fisioterapia e algumas fotografias antigas. Olha isso aqui. Ele pegou uma receita médica. Era de 4 anos atrás, prescrevendo gotas calmantes para João Pedro. Mas o João Pedro nunca foi uma criança agitada. Pois é, sempre foi bem calminho. Só ficou mais agitado depois daquele acidente. Guilherme continuou mexendo nos papéis. Havia várias receitas similares, todas para medicamentos calmantes. Dona Maria, olha a quantidade de remédio que receitavam para ele. É muito mesmo. E olha, tem receita de médicos diferentes. Estranho, né? Por que tantos médicos diferentes? Guilherme examinou as datas. As receitas se estendiam por vários meses. E isso aqui? Ele pegou um relatório de fisioterapia. Estava assinado pela fisioterapeuta, mas parte da assinatura estava borrada. Muniz. Só consigo ler o R e o Muniz. Pode ser Rejane Muniz ou Regina Muniz. Dona Maria pegou outro papel. E esse aqui, seu Guilherme? Era outro relatório sobre o mesmo dia, mas com informações diferentes. Que estranho! Aqui está dizendo que o João Pedro teve uma reação inesperada durante o exercício. E no outro relatório dizia o quê? Movimento brusco da criança causou deslocamento durante alongamento. Eles continuaram examinando os papéis. Havia mais algumas inconsistências menores. Dona Maria,
A senhora não acha estranho ter duas versões diferentes do mesmo dia? Acho sim. É como se alguém tivesse mudado a história. No fundo da caixa, havia algumas fotografias antigas de João Pedro pequeno. Olha só. E numa das fotos mostrava João Pedro fazendo exercícios com uma jovem fisioterapeuta. A imagem não estava muito nítida, mas dava para ver os traços do rosto da mulher. Essa é a Rejane? É sim. Olha como ela era diferente. Guilherme estudou a foto cuidadosamente. A mulher era claramente mais jovem e mais magra, mas havia algo familiar nos traços do rosto. Dona Maria, olha essa pintinha aqui no rosto dela. É, ela tinha mesmo. A Regina tem uma pintinha igualzinha no mesmo lugar. Sério? Sério? E olha o formato do nariz, o jeito que ela sorri. Eles ficaram alguns minutos analisando a foto. Pode ser a mesma pessoa mesmo, seu Guilherme. Acho que sim, mas como a gente pode ter certeza? Sei lá, talvez comparando com uma foto atual? Guilherme teve uma ideia. Dona Maria, a senhora pode ficar aqui até a Regina chegar? Assim a gente pode ver se ela reconhece a senhora. Posso sim. Que horas ela vem? Daqui a 1 hora. 1 hora depois, Regina chegou para a sessão matinal. Quando entrou na sala e viu Dona Maria, seu rosto mudou completamente. Oi, Regina. Essa é a Dona Maria. Ela trabalhava aqui antes. Regina tentou disfarçar, mas estava claramente nervosa. Ah, prazer. Eu sou a fisioterapeuta do João Pedro. Dona Maria observou Regina com atenção. Prazer. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Há 2 anos. E antes disso? Trabalhava em outras clínicas. Guilherme percebeu a tensão no ar. Regina, a Dona Maria trouxe uns papéis antigos do João Pedro. A gente achou umas coisas interessantes. Que tipo de coisa? Guilherme mostrou as receitas de calmantes. Você sabe por que davam tanto remédio para o João Pedro quando ele era pequeno? Regina examinou os papéis, tentando manter a calma. Bom, crianças com paralisia cerebral às vezes ficam ansiosas. É normal. Mas eram muitos remédios, de médicos diferentes. Às vezes os pais procuram várias opiniões. A Dona Maria interferiu. Desculpa, doutora, mas eu cuidava do menino naquela época. Ele não era ansioso, não. Regina olhou para a Dona Maria com mais atenção. A senhora cuidava dele quando? Há 4 anos, quando ele tinha 3 anos. Ah, Regina estava visivelmente incomodada. Guilherme mostrou a foto. E isso aqui? A senhora reconhece essa fisioterapeuta? Regina olhou para a foto e empalideceu. Não reconheço. Tem certeza? Olha bem, tenho certeza. Mas sua voz estava trêmula. Dona Maria se aproximou de Regina. A senhora não me lembra de nada? Eu trabalhava na casa quando a senhora atendia o João Pedro. Eu nunca trabalhei aqui antes de 2 anos atrás. Tem certeza? Porque eu lembro da senhora. Regina se levantou abruptamente. Olha, eu preciso fazer a sessão com o João Pedro, com licença. Quando Regina saiu da sala, Dona Maria olhou para Guilherme. É ela, tenho certeza. Como a senhora sabe? O jeito de falar, os gestos e principalmente a reação quando me viu. Ela ficou nervosa mesmo. Se não fosse a mesma pessoa, não teria motivo para ficar assim. Guilherme concordou. Mas como a gente prova isso? Acho que o senhor precisa confrontar ela diretamente. Com que evidência? Não é crime mudar de nome. Dona Maria pensou por um momento. Mas é crime mentir sobre qualificação profissional, né? Como assim? Se ela causou o acidente na criança e depois voltou fingindo ser outra pessoa, Guilherme entendeu o raciocínio. Ela pode ter falsificado documentos, mentido no currículo. Exato! E ainda tem a questão dos remédios. Como assim? Seu Guilherme, eu lembro que depois do acidente, a fisioterapeuta ficou insistindo muito para os médicos receitarem calmante para o João Pedro. Por quê? Ela dizia que ele ficava muito agitado durante as sessões.
Mas a senhora disse que ele não era agitado. Não era. Só ficou agitado depois do acidente. E mesmo assim, só quando estava com ela. As peças estavam se encaixando na cabeça de Guilherme. A senhora acha que ela dava os remédios para quê? Para manter ele quietinho. Criança sedada não reclama, não conta o que aconteceu. Isso seria crime, né? Com certeza, medicar criança sem necessidade é crime. Guilherme decidiu que precisava de mais informações antes de confrontar Regina. Dona Maria, a senhora conhece alguém que possa confirmar a identidade dela? Posso tentar falar com a doutora Patrícia. Ela era pediatra do João Pedro naquela época. Boa ideia. A senhora pode ligar para ela? Posso sim. No dia seguinte, Dona Maria voltou com mais informações. Seu Guilherme, falei com a doutora Patrícia. E aí? Ela lembra da fisioterapeuta Rejane. Disse que sempre achou ela meio ansiosa demais. E mais alguma coisa. A doutora confirmou que a Rejane insistia muito para as receitas de calmante. Sempre inventava que o João Pedro estava agitado. Mesmo ele sendo uma criança calma. Exato. E a doutora falou uma coisa interessante. O quê? Ela disse que a Rejane sumiu de repente. Não se despediu de ninguém, não passou os casos para outro profissional. Simplesmente desapareceu. Como se tivesse fugindo de alguma coisa. Foi o que a doutora achou também. Guilherme estava convencido de que Regina e Rejane eram a mesma pessoa. Agora precisava confrontá-la. Quando Regina chegou para a sessão, Guilherme a esperava no escritório. Regina, preciso conversar com você. Claro. Aconteceu alguma coisa? Você pode me explicar por que seu nome verdadeiro é Rejane? Regina ficou pálida. Do que você está falando? A Dona Maria te reconheceu e a doutora Patrícia também. Eu não conheço nenhuma doutora Patrícia. Claro que conhece. Você trabalhava com ela há 4 anos. Regina se sentou, visivelmente abalada. Seu Guilherme, Rejane ou Regina, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro. Você causou a lesão no meu filho, né? Regina ficou em silêncio. E depois sumiu da cidade para ninguém descobrir. Não foi assim. Então como foi? Foi um acidente. O acidente eu entendo. Acidentes acontecem, mas fugir da cidade, mudar de nome e voltar fingindo ser outra pessoa, isso não foi acidente. Regina começou a chorar. Eu era muito nova, tinha medo de perder o registro profissional. E os calmantes? Por que você medicava meu filho sem necessidade? Ele ficava agitado. Mentira. A Dona Maria e a doutora Patrícia confirmaram que ele só ficava agitado com você. Regina não conseguiu negar. Por que você voltou? Eu precisava ter certeza. Certeza do quê? De que ele não ia lembrar. A confissão saiu naturalmente. Regina estava tão nervosa que nem percebeu o que havia admitido. Você voltou para ter certeza de que meu filho não ia lembrar do que você fez. Eu soube que ele estava melhorando. Ficou com medo. Medo de quê? De ele lembrar e contar a verdade. Regina percebeu que havia dito demais. Seu Guilherme, por favor, eu posso explicar? Não precisa explicar mais nada. Você já confessou. Não, por favor. Minha carreira, minha vida. E a vida do meu filho? Você pensou na vida dele quando ficou drogando ele por meses? Foi só para proteger ele de lembranças traumáticas. Mentira! Foi para proteger você. Guilherme estava indignado, mas mantinha o controle. Regina, eu vou te dar uma chance. Você pode sair da cidade e nunca mais voltar. Eu não vou denunciar você. Regina se animou com a possibilidade. Sério? Você deixaria eu ir embora? Deixaria. Mas com uma condição. Qual? Você vai assinar uma confissão detalhada do que fez e vai devolver todo o dinheiro que recebeu trabalhando aqui nos últimos 2 anos. Regina hesitou. E se eu não quiser?
Aí eu chamo a polícia e você explica tudo para eles. Depois de alguns minutos pensando, Regina concordou. Tá bom, eu aceito. Regina passou a tarde toda escrevendo uma confissão detalhada. Guilherme supervisionou cada palavra. Eu, Rejane Santos Muniz, conhecida atualmente como Regina Muniz, confesso que... Ela detalhou o acidente durante a fisioterapia, como aplicou pressão excessiva na coluna de João Pedro quando ele tinha 3 anos. Confesso também que menti para os médicos sobre a causa da lesão. Ela admitiu ter inventado que a criança havia se mexido durante o exercício. Confesso que solicitei prescrição de medicamentos calmantes sem necessidade médica real. Ela explicou como convenceu vários médicos a receitar sedativos para João Pedro, alegando falsamente que ele era ansioso e agitado. Confesso que mudei de identidade e voltei para a cidade com documentos falsos. Ela detalhou como mudou o nome de Rejane para Regina e forjou documentos para conseguir trabalho novamente. Confesso que denunciei falsamente a funcionária Renata Santos para o Conselho Regional de Fisioterapia. Ela admitiu ter inventado as acusações contra Renata porque ela estava ajudando João Pedro a melhorar. Quando terminou de escrever, eram quase 10 páginas de confissão. Pronto, tá tudo aqui. Guilherme leu o documento inteiro. Você tem certeza de que quer assinar isso? Tenho. Só quero ir embora. Regina assinou a confissão com mão trêmula. E o dinheiro? Posso transferir amanhã de manhã. Tá bom. Você tem 24 horas para sair da cidade. E você promete que não vai chamar a polícia? Guilherme hesitou por um momento. Prometo. Regina pegou suas coisas e saiu da mansão. Guilherme ficou sozinho com a confissão nas mãos. Dona Maria, que havia presenciado tudo, se aproximou. O senhor vai mesmo deixar ela ir embora? Dona Maria, o que eu quero é a paz do meu filho. Se ela sumir para sempre, tá bom para mim. E a Renata? Agora eu posso provar que ela é inocente. Guilherme olhou para a confissão. Com isso aqui, o conselho vai ter que cancelar a investigação contra ela. E o João Pedro? Agora eu posso explicar para ele por que ele teve aqueles pesadelos e, principalmente, posso trazer a Renata de volta. No dia seguinte, Regina transferiu o dinheiro e saiu da cidade. Guilherme não sabia se ela voltaria algum dia, mas tinha a confissão como segurança. O mais importante era que agora ele sabia a verdade e podia começar a reparar o mal que foi feito ao seu filho. A primeira coisa que ele fez foi ligar para o Conselho Regional de Fisioterapia. Alô? Eu tenho novas informações sobre o caso da funcionária Renata Santos. Era hora de limpar o nome de Renata e trazê-la de volta para casa. Na manhã seguinte, Guilherme estava no escritório com a confissão de Regina nas mãos. Sabia que limpar o nome de Renata não seria rápido nem fácil. Ele ligou primeiro para o Conselho Regional de Fisioterapia. Alô? Aqui é Guilherme Bittencourt. Vocês estão investigando uma funcionária minha, a Renata Santos. Sim, senhor. O caso ainda está em andamento. Eu tenho informações novas que podem mudar tudo. Que tipo de informação? A fisioterapeuta que fez a denúncia confessou por escrito que mentiu sobre tudo. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Senhor, isso é muito grave. Precisamos analisar esses documentos com cuidado. O senhor pode protocolar uma petição formal? Posso, sim. E esses documentos vão precisar ser autenticados por um cartório. O processo pode levar algumas semanas. Guilherme suspirou. Não seria tão simples quanto imaginava. Tudo bem, vou fazer o que for necessário. Ele também procurou um advogado para a orientação sobre o caso de Regina. Doutor, com base nessa confissão, o que pode acontecer com ela? Senhor Guilherme, são crimes graves. Lesão corporal dolosa, exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica. Mesmo que ela tenha saído da cidade, a justiça vai atrás dela.
Vocês podem dar entrada no processo? Podemos sim, mas prepare-se, vai ser um processo longo. Enquanto isso, Guilherme chamou todos os funcionários da mansão para uma conversa. Pessoal, descobri uma coisa muito séria sobre a Regina. Dona Marta, o jardineiro, a cozinheira, o motorista, todos prestaram atenção. Ela não é quem dizia ser. O nome verdadeiro é Rejane, e ela causou a lesão no João Pedro há 4 anos. Murmúrios de choque ecoaram pela sala. Ela voltou para ter certeza de que ele nunca ia lembrar, e quando a Renata chegou e ele começou a melhorar... Meu Deus do céu! Sussurrou Dona Marta. Por isso ela inventou aquela história toda. Exato. Agora vou fazer de tudo para limpar o nome da Renata. Ela vai voltar? Perguntou a cozinheira esperançosa. Não sei. Primeiro preciso achar ela. Dona Marta se aproximou. Seu Guilherme, vai ser difícil. Depois do que aconteceu, ela deve estar se escondendo mesmo. Eu sei, mas preciso tentar. Naquela noite, Guilherme foi ao quarto de João Pedro. O menino estava apático desde que Renata saíra. Oi, campeão, como você tá? Oi, papai! João Pedro, descobri por que você teve aqueles sonhos ruins. Que sonhos! Lembra que você falava dormindo sobre alguém ter machucado você? Um pouquinho. Era sobre a tia Regina. Ela realmente fez isso quando você era pequeno. João Pedro ficou confuso, mas não assustado. Era pequeno demais para entender completamente. Por que ela fez isso? Foi sem querer, mas depois ela ficou com medo de contar a verdade. E a Renata? A Renata nunca fez nada errado. Papai errou feio com ela. Ela vai voltar? Não sei, filho. Ela está muito magoada. João Pedro ficou triste. Eu quero ver ela. Papai vai tentar encontrar ela, mas pode demorar. Quanto tempo? Não sei. Às vezes as coisas demoram mesmo. Era a resposta mais honesta que Guilherme podia dar. 3 semanas se passaram. O processo no conselho estava andando devagar, mas andando. O advogado havia entrado com representação criminal contra Regina, e a polícia já estava procurando por ela. Mas encontrar Renata estava sendo mais difícil que Guilherme imaginava. Ele havia ido ao endereço antigo dela, mas os vizinhos disseram que ela tinha se mudado sem deixar rastro. Ninguém sabia para onde. Ela saiu daqui muito abalada, contou uma vizinha. Disse que ia para casa de uma parenta, mas não falou onde. Guilherme contratou um investigador particular. Doutor, achei algumas pistas. Ela tem uma irmã que trabalha como doméstica na Zona Sul. O senhor consegue o endereço? Posso tentar, mas vai levar uns dias. João Pedro estava ficando cada vez mais retraído. Não comia direito, quase não falava. Papai achou a Renata? Perguntava toda noite. Ainda não, campeão. Mas não vou desistir. Uma semana depois, o investigador voltou com notícias. Achei a irmã dela, mas ela não quer falar nada. Diz que a Renata pediu para não contar onde está. E agora? Vou tentar de outro jeito. Descobrir onde ela trabalha, acompanhar os movimentos. Isso não é meio invasivo? É o jeito, senhor. Ela não quer ser encontrada. Guilherme ficou incomodado. Estava parecendo perseguição. Deixa pra lá. Se ela não quer ser encontrada, talvez seja melhor respeitar isso. Tem certeza? Tenho. Mas 2 semanas depois o acaso ajudou. Dona Marta voltou de uma consulta médica com uma informação. Seu Guilherme, acho que vi a Renata hoje. Onde? No hospital público. Ela estava limpando o chão de um corredor. Tem certeza que era ela? Tenho sim, mas quando me viu, saiu correndo. Saiu correndo? É, nem me cumprimentou. Guilherme entendeu. Renata não queria contato com nada que lembrasse a mansão. Dona Marta, a senhora acha que se eu for lá... Acho que ela vai fugir de novo. Então como faço? Dona Marta pensou por um momento. Deixa eu tentar falar com ela primeiro. Mulher para mulher, sabe? A senhora faria isso? Claro,
Aquela menina é como uma filha para mim. No dia seguinte, Dona Marta voltou com notícias. Consegui falar com ela. E aí? Ela está muito machucada ainda, seu Guilherme, muito mesmo. Ela falou alguma coisa? Falou que não quer ver o senhor, mas perguntou do João Pedro. O que a senhora respondeu? A verdade, que ele está triste, não come direito, pergunta por ela todo dia. E ela? Começou a chorar. Dá para ver que ela está sofrendo também. Mas não quer voltar? Não. Disse que tem medo. Medo de quê? De confiar de novo e ser machucada outra vez. A resposta fez todo sentido para Guilherme. Guilherme decidiu escrever uma carta para Renata. Dona Marta se ofereceu para entregar. Renata, sei que você não quer me ver, e entendo. Mas preciso que saiba que descobri toda a verdade sobre Regina. Ela confessou tudo por escrito. O conselho já está revendo seu caso. Em algumas semanas, você estará oficialmente inocentada. Regina está sendo processada criminalmente. Nunca mais vai poder trabalhar como fisioterapeuta. Sei que isso não apaga a humilhação que você passou. Sei que não desfaz a dor que causei. Só quero que saiba que estou fazendo justiça. E que sinto muito, muito mesmo. João Pedro pergunta por você todos os dias. Ele não entende porque sua amiga favorita sumiu. Não estou pedindo para você voltar. Só estou pedindo uma chance de conversar. Uma única conversa. Guilherme. Dona Marta voltou no dia seguinte com a resposta. Ela leu a carta? Leu sim. E aí? Chorou muito, mas disse que não quer conversar. Não quer mesmo? Não, disse que não confia mais, que tem medo de acreditar de novo. Guilherme sentiu o coração apertar. Ela falou mais alguma coisa? Falou que quer saber como está o João Pedro, mas não pode ver ele. Por que não pode? Porque disse que se vir ele não vai conseguir resistir. E não quer se machucar de novo. Entendi. Seu Guilherme? Que foi, Dona Marta? Eu acho que você vai ter que dar tempo para ela. Muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Mas a ferida está muito funda. 2 meses se passaram. O conselho finalmente inocentou Renata oficialmente. Regina foi encontrada pela polícia em outro estado e presa. O caso virou notícia nos jornais locais, mas Renata continuava evitando qualquer contato. João Pedro estava visivelmente deprimido. Havia parado de perguntar pela Renata, o que preocupava Guilherme ainda mais. Campeão, você não quer mais saber da Renata? Ela não quer me ver. Quem disse isso? Ninguém precisa dizer. Se ela quisesse, já tinha vindo. A lógica simples da criança fez Guilherme perceber como a situação estava ruim. João Pedro, às vezes os adultos têm medo. Do quê? De se machucar. Mas eu não vou machucar ela. Eu sei, filho, mas quem machucou foi o papai. João Pedro ficou quieto por um tempo. Papai, você pode tentar de novo. Tentar o quê? Falar com ela. Pedir desculpa de novo. Ela não quer me ver. Mas você pode tentar. Minha professora disse que quando a gente faz coisa errada, tem que insistir em pedir desculpa. É mesmo? É, até a pessoa acreditar que a gente está falando verdade. A sabedoria inocente do filho deu uma ideia a Guilherme. Guilherme decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de perseguir Renata, ia demonstrar mudança através de ações. Ele começou fazendo doações para o hospital onde ela trabalhava. Não grandes quantias que pudessem parecer suborno, mas equipamentos que facilitassem o trabalho das faxineiras. Também criou uma bolsa de estudos em nome dela na escola técnica local, para pessoas de baixa renda que quisessem estudar cuidados especiais com crianças. Não colocou o próprio nome em nada. Queria que ela soubesse que era dele, mas sem pressão. Dona Marta continuava visitando Renata esporadicamente. Ela perguntou sobre as doações. Contou após uma dessas visitas. O que você respondeu? A verdade. Que o senhor está tentando mostrar que mudou. E ela?
Não disse nada, mas vi que ficou pensativa. 3 meses depois, Guilherme teve uma ideia que João Pedro adorou. Campeão, que tal a gente fazer um vídeo para Renata? Um vídeo? É. Você pode contar para ela como você tá, o que você tem feito. Ela vai ver? Vou pedir para Dona Marta mostrar para ela. João Pedro ficou animado pela primeira vez em meses. Posso falar que sinto saudade? Pode sim. E que quero brincar com ela? Pode. Eles fizeram um vídeo simples. João Pedro sentado na cama, falando naturalmente. Oi, Renata, sou eu, João Pedro. Tô com saudade de você. Muito mesmo. Meu papai disse que você tá trabalhando num hospital novo. Espero que você goste de lá. Eu tô bem, tô indo na escola nova. Tem outros meninos como eu lá. Mas nenhum conta a história como você. Renata, você pode voltar para me visitar? Só uma vezinha? Eu prometo que vou comer tudo no jantar se você vier. O vídeo era doce e genuíno. Guilherme o enviou via Dona Marta. A resposta veio uma semana depois. Ela assistiu o vídeo umas 10 vezes, relatou Dona Marta. E aí? Chorou muito. Disse que quase foi correndo para cá. Quase. É, mas conseguiu se controlar. E agora? Agora ela quer enviar um vídeo de resposta. Guilherme sentiu uma pontinha de esperança. O vídeo de Renata chegou 2 dias depois. Ela estava visivelmente emocionada. Oi, João Pedro, que saudade de você, meu amor. Você tá tão grande e falando tão bem. Eu tô bem sim, trabalhando bastante. Gosto do hospital. É legal cuidar das pessoas. Eu também sinto muito sua falta, todos os dias. Mas às vezes os adultos precisam de um tempo para se curar, sabe? Não é que eu não quero te ver, é que tenho medo de ficar triste de novo. Come direitinho, tá? E estuda bastante. Você é muito inteligente. Um beijo grande da Renata, que te ama muito. João Pedro assistiu o vídeo umas 20 vezes. Papai, ela disse que me ama. Disse sim. Então por que ela não volta? Porque ainda tá machucada, campeão. Machucada como? Tá doente? Não, filho, é machucada no coração. E demora para sarar? Às vezes demora sim. Mais que 1 ano. Pode ser. João Pedro ficou triste com a resposta, mas pareceu entender. Então, a gente tem que esperar ela ficar boa? É isso mesmo. Tá bom. Mas a gente pode mandar mais vídeo? Pode sim. Os vídeos se tornaram uma rotina mensal. João Pedro contava as novidades da escola, mostrava desenhos que fazia, falava dos progressos na fisioterapia. Renata respondia sempre, contando sobre o trabalho, perguntando sobre os estudos dele, mandando beijinhos. Aos poucos, a comunicação foi evoluindo. Depois de 6 meses trocando vídeos, Renata aceitou uma conversa por telefone. Alô, Renata? Oi, João Pedro, que bom ouvir sua voz. A sua também. Você tá com saudade? Muita saudade. Você pode vir me ver só um pouquinho? Houve uma pausa longa. Eu não sei se consigo ainda. Por que não? Porque tenho medo, meu amor. Medo de quê? Eu não vou te machucar. Eu sei que você não, mas o papai sim pode me machucar. Meu papai mudou. Ele não grita mais, não fica bravo, tá bem tristinho. Tristinho por quê? Por causa de você. Ele chora às vezes quando acha que eu não tô vendo. A informação surpreendeu Renata. Ele chora? Chora sim. E fala que foi muito ruim com você. João Pedro, você pode chamar seu papai? O coração de Guilherme disparou quando pegou o telefone. Alô? Oi. Renata. Obrigado por falar comigo. É pelo João Pedro. Eu sei. Ficaram alguns segundos em silêncio. Guilherme? Fala. É verdade que você chora? A pergunta o pegou desprevenido. É verdade. Por quê? Porque sinto muito a sua falta e do João Pedro também. Mas vocês dois estão juntos. O João Pedro não é mais o mesmo sem você. E eu descobri que gostava muito mais de você do que imaginava. Como assim?
Renata, nestes 8 meses sem você, eu entendi uma coisa. Não era só o João Pedro que precisava de você. Eu também precisava. Precisava para quê? Para ser uma pessoa melhor, para aprender o que é amor de verdade. Renata ficou quieta. Você ainda tá aí? Tô. Posso falar mais uma coisa? Pode. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Você aceita tomar um café comigo, num lugar público, na hora que você quiser? Para quê? Para eu pedir desculpa direito, olhando nos seus olhos. Não sei. Pensa pelo menos. Não precisa decidir agora. Tá bom, vou pensar. Uma semana depois, surpreendentemente, Renata aceitou. Eles se encontraram numa lanchonete simples, no centro da cidade. Quando Guilherme a viu, levou um susto. Ela estava mais magra, com olheiras, claramente tinha sofrido muito. Oi! Oi! Eles se sentaram numa mesa no fundo. Obrigado por vir. João Pedro me convenceu. Como ele fez isso? Disse que se eu não viesse, ele ia fazer greve de fome. Guilherme riu nervoso. Ele não faria isso. Faria sim. Falou que já ficou 2 dias sem comer quando eu saí. É verdade. Eles pediram café e ficaram em silêncio por alguns minutos. Renata? Que foi? Sinto muito, muito mesmo. Eu sei. Não, você não sabe. Não sabe o quanto eu me odeio por ter duvidado de você. Ah, Guilherme, deixa eu terminar, por favor. Ela acenou que sim. Nestes meses todos, eu pensei em tudo o que aconteceu e entendi que não foi só erro, foi covardia. Como assim? Quando os investigadores chegaram, eu tive medo, medo de processo, de escândalo, de perder o João Pedro. E aí? Aí eu escolhi o caminho mais fácil, acreditar neles e jogar a culpa em você. Renata escutava em silêncio. Mas a verdade é que lá no fundo, eu sabia que você nunca faria mal ao meu filho. Sabia, porque via como você cuidava dele. Então por que não me defendeu? Porque sou covarde, porque é mais fácil culpar quem tem menos poder. A honestidade brutal de Guilherme surpreendeu Renata. E eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que não mereço. Não merece mesmo. Eu sei. Mas estou pedindo mesmo assim, porque aprendi a ser melhor. Como assim? Comecei a fazer terapia, para entender por que agi daquele jeito. Terapia? 2 vezes por semana. Estou aprendendo sobre as minhas falhas, meus medos. E o que você descobriu? Que tenho dificuldade de confiar nas pessoas, que sempre procuro defeito nos outros para não ter que olhar para os meus. Renata ficou impressionada com a autocrítica. E também descobri que quando estou com medo, viro uma pessoa horrível. É verdade, você foi horrível comigo. Fui, e nunca mais quero ser assim. Eles terminaram o café conversando sobre outras coisas. Nada de promessas ou declarações. Apenas 2 pessoas tentando se reconectar. Quando se despediram, Renata disse, obrigada por ser honesto. Obrigado por me dar essa chance. A gente pode tentar isso de novo? Esse café? Eu adoraria. Tá bom, semana que vem? Semana que vem. Os cafés se tornaram encontros semanais. Nada romântico, apenas 2 pessoas aprendendo a confiar novamente. Depois de 2 meses, Renata aceitou visitar João Pedro. Renata! Oi, meu amor! O reencontro foi emocionante, mas Renata manteve certa distância. Ficou apenas 1 hora, brincou um pouco com João Pedro, conversou com Dona Marta. Você vai voltar logo? Perguntou João Pedro na despedida. Vou voltar sim, mas devagar, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter certeza de que vai dar tudo certo. As visitas se tornaram quinzenais, depois semanais. Renata ia recuperando a confiança aos poucos. Guilherme respeitava o ritmo dela. Não pressionava, não forçava situações românticas, apenas demonstrava, através de ações, que tinha mudado. 1 ano e meio depois do primeiro reencontro, finalmente aconteceu algo especial.
João Pedro estava mostrando para Renata como conseguia ficar em pé, sozinho, por quase 1 minuto, quando perdeu o equilíbrio. Instintivamente, Guilherme e Renata correram ao mesmo tempo para amparar o menino. Suas mãos se encontraram ao segurar João Pedro. Por alguns segundos, eles se olharam nos olhos. Havia algo diferente ali. Não mais desconfiança, não mais medo. Obrigada, sussurrou Renata. Por quê? Por ter paciência comigo. Obrigado você por me dar uma segunda chance. Naquela noite, pela primeira vez em quase 2 anos, eles jantaram juntos. Os 3, como uma família. Agora vocês vão namorar? Perguntou João Pedro com sua curiosidade infantil. João Pedro, riu Renata, é que vocês ficaram se olhando feito bobo mais cedo. A gente estava se olhando? Perguntou Guilherme. Tavam sim, e sorriram igual idiota. João Pedro, não fala assim, repreendeu Renata, mas estava rindo. Mas é verdade, vocês gostam um do outro. E se a gente gosta? Perguntou Guilherme. Então podem namorar, eu deixo. Você deixa, riu Renata. Deixo, mas só se vocês prometerem não brigar mais. A gente promete, disse Guilherme olhando para Renata. Prometo, ela concordou. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia íntima. João Pedro foi o pajem, caminhando devagar, mas sozinho, pelo corredor da igreja. Mas o caminho não foi sem obstáculos. Renata ainda tinha crises de insegurança. Às vezes, acordava de madrugada, preocupada que Guilherme fosse mudar de ideia. Guilherme também lutava contra seus próprios dêmons. Havia dias em que a ansiedade o fazia questionar tudo e todos. Mas eles tinham aprendido a conversar sobre os medos. A terapia de casal ajudava muito. Hoje eu tive aquele pesadelo de novo, Renata dizia. O que você estava fazendo na casa e eu te mandava embora? Esse mesmo. O que você precisa que eu faça? Só me abraça e me lembra que isso não vai acontecer. E Guilherme fazia isso, quantas vezes fosse necessário. Da mesma forma, quando ele tinha crises de ansiedade, Renata estava lá. Tô achando que você vai me deixar, ele dizia nos dias ruins. Por que eu faria isso? Porque você merece alguém melhor. Guilherme, olha para mim. Eu escolhi você. Todo dia eu escolho você. João Pedro crescia vendo os pais trabalharem pelos relacionamentos, aprendendo que amor verdadeiro não é só sentimento, é decisão diária. 3 anos depois do casamento, Regina finalmente foi julgada e condenada. Perdeu o registro profissional definitivamente e pegou 2 anos de prisão. Vocês vão no julgamento? Perguntou o advogado. Não, respondeu Guilherme. Essa página já foi virada. E vocês, o que acham? Ele perguntou depois para Renata e João Pedro. Acho que ela já foi punida o suficiente, disse Renata. Perdeu a profissão, a reputação, a liberdade. Não quero mais carregar raiva. E você, João Pedro? Não lembro muito dela. Mas espero que ela tenha aprendido a não machucar mais nenhuma criança. A sabedoria do garoto de 9 anos impressionava a todos. Hoje, 5 anos depois do primeiro encontro entre Guilherme e Renata, eles formam uma família real. Não perfeita, mas real. João Pedro frequenta uma escola regular de inclusão e se destaca nos estudos. Sua mobilidade melhorou consideravelmente. Consegue andar com apoio de bengala por distâncias curtas. Renata se formou oficialmente como auxiliar de fisioterapia e trabalha num centro de reabilitação infantil. Guilherme reduziu a carga de trabalho para passar mais tempo com a família. Eles ainda enfrentam desafios. A diferença social às vezes cria tensões. A família de Guilherme demorou anos para aceitar Renata completamente. A família dela às vezes se sente intimidada pelo dinheiro dele. Mas aprenderam que amor verdadeiro não é ausência de problemas, é enfrentar os problemas juntos. Sabe o que eu aprendi? Disse João Pedro numa noite durante o jantar. O que foi, meu amor? Perguntou Renata. Que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Onde você aprendeu isso? Perguntou Guilherme.
observando vocês dois. Vocês escolheram ficar juntos mesmo quando foi difícil. E ali, naquela mesa simples, com comida caseira e conversas cotidianas, estava a prova de que segundas chances podem dar certo, desde que sejam construídas com paciência, honestidade e muito trabalho. Gostou dessa história? Você acha que Regina teve o que mereceu? Acha que Renata agiu certo em dar uma segunda chance para Guilherme? Me conta nos comentários. Até a próxima história.